Hoje eu vou contar o caso do homem que desapareceu dentro de um bar. Brian Shuffer era um estudante de medicina em Ohio, um cara normal, trabalhava, responsável. Inclusive ele ia viajar com a namorada e pedir ela em casamento, já estava tudo planejado. Em março de 2006, Brian saiu com um colega de quarto dele, William Clint, e eles foram beber, eles queriam comemorar o início do Spring Break nos Estados Unidos. Antes de sair, Brian ligou para a namorada, conversou com ela, ele estava super normal e confirmou a viagem deles para o dia seguinte. Ele então saiu com um amigo pra beber e ficaram na zoeira, trocando de bar. Eles foram pra um chamado Ugly Tuna e depois eles saíram e foram pra outro. Nesse outro, o amigo dele encontrou uma outra amiga e os três depois voltaram pro Ugly Tuna. Esse bar, inclusive, acho que fica dentro de um shopping, porque tem que subir uma escada rolante pra chegar nele e, óbvio, tem uma câmera de segurança filmando ali a escada rolante. Os três estavam bebendo e tal, ia, entrava, saía, conversava ali na porta. Brian uma hora tava conversando com duas amigas da faculdade dele e aí ele para e volta pra dentro do bar. E até aí tudo bem. 2 da manhã, o bar vai fechar, o William então se junta com a amiga dele e começa a procurar Brian pra ir embora. Eles procuram ele dentro do bar em tudo que é lugar e não encontram Brian. Ele não está dentro do bar. Eles também procuram ele do lado de fora e não acham ele. Os dois acharam que Brian bebeu demais e foi embora pra casa. Ele morava ali perto do bar, dava pra ir a pé. Então eles não se preocuparam, achavam que ele estava cansado e voltou e eles mesmos foram embora sem se preocupar. No dia seguinte, o Brian tinha o voo com a namorada e tudo, mas ele não foi, ele perdeu o avião. E aí aquilo chamou a atenção de todo mundo, porque ele era responsável. Isso não acontecia. O pai dele foi até a casa dele procurar por ele e ver saber o que aconteceu. Brian não estava em casa. Inclusive a casa dele estava completamente arrumada, indicando que ele não esteve ali desde a noite anterior. Os amigos e o pai dele começam a se preocupar e aí começam a ligar pro Brian, pro celular dele várias vezes e nenhuma ligação foi atendida. Brian é dado como desaparecido oficialmente e aí a polícia começa a fazer investigações. 50 policiais procuraram pelo Brian ali durante um mês e não encontraram ele de jeito nenhum. Amigos e parentes foram interrogados pela polícia, passaram até por detector de mentiras, menos o Clint. O Clint se recusou a passar por detector de mentiras porque ele estava muito assustado. Mesmo assim, respondeu às perguntas dos policiais. As garotas que ele conversou antes, do lado de fora, antes de entrar no bar, também foram interrogadas e falaram que eles só conversaram besteiras, nada que importasse. As câmeras de segurança do Ugly Tuna mostram que a última vez que Brian foi visto é quando ele estava conversando com as duas garotas. Então ele se volta e entra pra dentro do bar. Ele entra dentro do bar e desaparece lá dentro e ninguém nunca mais viu. Ele simplesmente sumiu. Ele não saiu de dentro do bar. Ele nunca passou pelas câmeras de segurança. O que aconteceu com o Brian? Talvez ele tenha se disfarçado, mudou de roupa e sumiu sem ninguém perceber. Se você acreditar nessa hipótese, a família e o pai dele confirmaram que ele estava normal, bem, não tinha briga com a família, não tinha por que ele desaparecer. E se você ainda quiser acreditar nessa hipótese, bom, a conta bancária e o celular dele nunca mais foram usados. Assassinado? Será que mataram ele dentro do bar e tiraram dentro de saco de lixos em picadinho? Como é que você vai acreditar nessa hipótese com um bar movimentado? Como é que mataram ele num bar popular cheio? Sim, porque teria que ter sido na hora do movimento. Lembre-se que os amigos deles voltaram no bar na hora que ele ia fechar e procuraram por ele lá dentro e não encontraram. Esse é um grande mistério que choca muito a polícia também. O homem que entrou dentro do bar e não saiu. O que você acha que aconteceu com um cara que sumiu dentro do bar? Dá um like que eu tô flopado!